né? Então, namastê para todos, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 8 passos do yoga, né? Que é um assunto que o Patanjali, né, o grande mestre de yoga, ele traz, né? E é interessante a gente estudar isso, né? Porque a gente tem uma noção mais ou menos como o yoga era, né? Naquela época, né? E era totalmente diferente de hoje, né? Era, assim, mais completo, né? Tinha mais partes agregadas, né? E hoje não. Hoje você vai para uma aula de Hatha Yoga, né? É só postura, né? Vai uma aula de Raja Yoga, por exemplo, é só meditação, né? Mas esse yoga que ele traz é um yoga com várias partes, completo, integrado, sabe? Que mais ou menos é um pouco semelhante ao que a gente faz hoje, né? Se aqui o dele tem 8 partes, né? O da gente tem mais ou menos 5, né? A 6, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Mostrando a importância de cada parte, né? Dessa, quando você trabalha como um todo, né? Então, os 8 pontos, só para fazer uma parada geral, são Yama e Niyama, né? Essa parte aí vai falar sobre a conduta ética de um praticante de yoga, né? Um ponto assim importante, né? Aí vai subindo asanas, né? Que são as posturas, né? Pranayama, prática de respiração. Pratyahara, que é você trazer isolar seus sentidos, né? E trazer para dentro sua atenção. Aí vem Dharana, Dhyana e Samadhi. Isso aqui está tudo conectado, porque é concentração, meditação e hiperconsciência, né? Então essa parte aqui é a parte mais interna e mais avançada do yoga, né? Mas ele vai começar com a base, né? Que é a conduta ética, né? E por que isso é importante? Vocês sabem? Quem é que se arrisca? A conduta ética? Uhum. Porque é importante você saber os princípios para poder se aplicar. Seguir, né? Porque você já pensou uma pessoa que rouba, né? Estrupa, mata. Eu sou praticante de yoga. Não, não é. Porque essa pessoa não tem uma conduta ética que está de acordo com a prática, né? Ele pode fazer só a postura, né? Mas dizer que realmente é um praticante que vive, não, né? Então essa conduta ética é importante por causa disso, né? Ou, por exemplo, a pessoa que se droga, né? Ele já está indo contra um princípio que a gente vai ver aqui, né? Então o Yama são mais questões que a gente deve evitar. Seria os não, né? E Niyama seria observação, né? Coisas que a gente deve observar, entenderam mais ou menos? Só que esses 2 pontos, né, da conduta ética, eles vão ter um desdobramento de 5 pontos. Então, o Yama tem 5 e o Niyama tem mais 5. Tá bom? Só para vocês entenderem, né? Os Yamas começam com... O primeiro é o Ahimsa. Ahimsa é não violência, né? Esse princípio ele é muito aceito, no geral, na Índia, né? Por isso que se tem um respeito com os animais, né, com a natureza, né? Porque eles acreditam que o divino está em tudo, né? Então, se ele está em tudo, eu não vou prejudicar um animal ou outra pessoa, né? Por isso que os animais andam livremente pela cidade, né? Porque eles seguem muito fortemente esse princípio, entenderam? Na prática, né? Boa parte das pessoas que vivem lá, né? Só que a ahimsa não é só a questão de violência física, né? Mas pode ser violência verbal, né? Que eu acho até pior, né? Que a violência física, né? Pode ser uma violência nossa, né? Conosco mesmo, né? Tipo uma autossabotagem, né? Uma forma de violência também. Um excesso, né, que você faz, né, enche a cara, né, no dia tá morrendo, né, numa prática, né, se exceder muito, né, a gente sabe que é prejudicial, né, então esse princípio ele engloba tudo isso, né, o Ahimsa, né. Uma das pessoas que pregava muito esse princípio foi o Gandhi, né, essa questão da não violência, né. Aí o segundo é Satya. Satya tem a ver com verdade. Então você ser verdadeiro, né, ser congruente com aquilo que você fala. Né? Porque tem pessoas que falam uma coisa e faz outra, né? É complicado, né, de levar a sério, né? Esse princípio ele não está conectado apenas a você falar a verdade, né? Porque tem pessoas que usam isso como desculpa, né, para expressar sua arrogância, né, sua raiva, né, em cima das pessoas. Eu sou verdadeiro, aí acha que tem o direito de falar o que quer, né? Aí tome a lascar as pessoas, né, falar o que quer, né? Então não é bem assim, né? É você ser verdadeiro com aquilo que você diz, né? Entendeu? Então, Satya é mais ou menos isso, né? Por isso que eu falei a importância da conduta ética, né? Se você está numa prática, né, realmente integral, né, como yoga, né, e não está seguindo aquela conduta, então você não está sendo honesto, né, com o que você está buscando, né, para a sua vida, né? Então, Satya é o princípio da verdade, né? Você ser verdadeiro, né? Consigo mesmo e com as outras pessoas, né? E muitas vezes esse ser verdadeiro, né, envolve você evitar falar coisas que vai prejudicar a pessoa, né? Esperar o momento certo, né? Aí o próximo é asteia, se eu não me engano, que significa não roubar, né? Não se apropriar daquilo que não é seu, sabe? Isso é muito comum nas redes sociais, né? Hoje as pessoas pegam frase, texto de outra pessoa e jogam como se fosse seu, né? Mas nem coloca ali a referência, né, e tudo mais, né? Então envolve isso também nos dias de hoje, né?
Uma vez eu li um livro que falava sobre roubar, e roubar, por exemplo, mentir. Porque quando você mente, você rouba o direito do outro a saber a verdade. Faz sentido. Então, assim, são preceitos universais, né? Todas as culturas falam sobre isso, né? Não é só no yoga, né? Ao próximo significa não possuir, né? Não ser apegado às coisas e às pessoas, né? Porque muitas vezes a gente acha que as pessoas são propriedades nossas, né? Entendeu? E não é bem assim, né? Cada indivíduo é livre, né? Para fazer o que bem entende, né? Então a gente não possui nada, né? Nem o corpo que a gente tem é nosso, né? Porque você desencarna e fica aqui nessa carcaça, né? Então a gente não leva nada com a gente, né? Dinheiro, né? Bens materiais, né? Muito menos pessoas, né? Cônjuges, né? Filho, né? Pai, mãe, né? Então fica tudo aqui, né? E a gente não leva nada, né? Veio de mãos abertas e volta de mãos abertas, né? E o próximo é o Brahmacharya. Antigamente, esse princípio ele tinha muito a ver com o celibato, que a maioria dos praticantes era de fato celibatário, né? Viviam realmente uma vida de renúncia, né? De práticas espirituais, né? Colocando toda a sua energia sexual nisso, né? Então não perdiam muito tempo com esse aspecto do relacionamento afetivo, né? Hoje a gente interpreta esse princípio no yoga, assim, bem no geral mesmo, como equilíbrio, né? Porque, assim, é a minoria, né? Que é celibato, né? Então não dá para você impor isso para todo mundo, né? Então hoje a gente interpreta como equilíbrio, né? É você equilibrar, né, a energia sexual, né? Porque é uma energia importante, né? Então a gente tem que saber trabalhar ela, né, de forma adequada, né? Entendeu? Mas no passado era realmente o celibato, né? Você deixar de lado e viver uma vida realmente de muita prática, muita entrega, né? Como a gente vê hoje os padres, né, fazem isso, né? Freiras, né? Uma vida assim de renúncia, né? Como a gente é uma escola de linha comportamental tântrica, né? A gente vê a sexualidade de uma forma diferente, né? Não vê como um tabu, né? Uma coisa a ser evitada, né? Mas isso é um assunto para outra aula também, né? Aí isso foi os 5, né? Vocês entenderam? Então, não violência, né? Ser verdadeiro, não roubar, né? Não se apropriar do que é seu, né? Não possuir, né? Não se apegar às coisas, né? Porque a gente não possui nada, né? E o Brahmacharya que tem a ver com equilíbrio, né? Da energia sexual, né? Você saber conduzir essa energia, né? De forma equilibrada, né? Precisa evitar totalmente, né? Até aí vocês querem falar alguma coisa? Tá bem claro, né? Então, esses são os yamas, né? As restrições, que são 5, né? Há os niyamas, né? Que é a observação, que ele vai começar falando em limpeza, né? Limpeza. Mas a limpeza do quê, né? A limpeza do corpo físico e também essa limpeza espiritual, né? A limpeza dos pensamentos, né? Entendeu? Porque tem pessoas que a gente vê que tem um cuidado no corpo físico, né? Até um ponto de parecer até uma idolatria, né? Mas será que essa pessoa também cuida dos pensamentos, né? Da mente, né? Ou é só uma questão externa, né? As pessoas acabam esquecendo, né? Que além desse corpo, a gente também é alma aqui encarnada, né? Então a gente tem emoções, tem pensamentos, né? Então se você cuida só de um, o outro vai estar em desequilíbrio, né? Consequentemente, né? Então essa limpeza envolve um cuidado integral, né? Porque quando o corpo físico está sujo, o que é que a gente faz? Toma um banho, né? E quando é o aspecto interno que está ruim, que está sujo, né? Aí o que é que você faz? Né? Aí você procura meios para trabalhar isso, né? Para limpar, né? Sei lá, né? Práticas, né? Alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas é importante a gente dar atenção a essa limpeza integral, né? Entendeu? E assim como o banho, né? A maioria acho que toma banho 3 vezes ao dia, né? Mais ou menos em torno disso, né? Assim a gente tem que ter esse cuidado também com o nosso corpo espiritual, né? Entendeu? Porque o tempo todo a gente está trocando energia com as outras pessoas, né? Então se a gente não se ligar nesse movimento, a gente acaba adoecendo, né? Não mantém cuidados, né? Tanto cuidados assim, mentais, espirituais, né? A gente acaba adoecendo com o tempo, né? Aí o próximo ele fala sobre contentamento, né? Como assim? É você agradecer, né? As pequenas realizações que você conquista, né? E às vezes as pessoas não fazem isso, né? Tá sempre planejando algo, aí quando tem já quer outra, aí fica nesse ciclo, né? Mas não agradece as pequenas realizações, sabe, que conquistou, né? Aí entra num ciclo de pessimismo, né? Energia negativa, né? E fica para baixo, né? Porque não sabe agradecer pequenas realizações, né? E assim, a vida é muito passageira, né? Hoje a gente tá aqui dando aula, mas amanhã pode ser que não esteja, né? E aí, né? Você viveu como queria, né? Ou ficou se culpando, né? Culpando Deus e o mundo, né? Entendeu? Então a gente tem esse poder, né? De tirar o foco, né? Das coisas ruins e focar nas coisas boas que está acontecendo também, né? É tudo uma questão de direcionamento, né?
Se você ficar pensando em coisa ruim, vai aparecer um monte de coisa, pode ter certeza, né? Agora, se você focar em pequenas coisas, né, o fato de você ter a visão, né, poder enxergar as coisas, né, poder estar andando, né, por exemplo, né, estar trabalhando, né? Não existe perfeição, né? Sempre vai ter alguma coisa ruim, né? Isso é óbvio, né? Mas você também sabe agradecer as pequenas coisas, né? Porque as pessoas não fazem isso, né? Estão muito preocupadas com coisas grandes, né? Mas não agradecem coisas pequenas, né? Então, o princípio do agradecimento, né? Você se contentar também com realizações pequenas que você tem, né, na sua vida, né? E o próximo é tapas, que fala sobre disciplina. Esse ponto ele é muito importante no yoga, né? Porque é a disciplina que ela traz uma força de vontade, uma energia interior, sabe? A tradução dessa palavra significa calor, porque é uma coisa que você é visível, sabe? Você sente, né, aquela energia, né? Aquela autoestima, né? Melhorando, né? Isso é proporcionado pela prática do yoga, né? Isso aqui faz você fazer coisas inimagináveis, né? Porque você tem aquela força de vontade, né? Se almeja uma coisa, você vai lá e faz, né? Então, isso é uma coisa que é criada pela disciplina, né? Pela constância no yoga, né? Vocês viram aquele vídeo, né? Do homem meditando, né? Virando praticamente um picolézinho, né? Nas montanhas. Como é que ele faz isso aí, né? É claro que é muita prática, mas também é uma força de vontade muito forte, né? Entendeu? Então faz ele lidar com qualquer situação, né? Então, assim, a disciplina, né? É um ponto importante na prática, né? E a disciplina, ela vai trazer essa energia, né? Esse fogo interior, né? É uma coisa que só vocês praticando vocês vão entender, né? Mas realmente vem essa energia, sabe? Essa autoestima fica mais forte, né? Sabe? Então tudo isso é consequência da disciplina, né? E o próximo, ele fala sobre estudar a si mesmo, né? Veja que ponto importante, né? Na última aula, o Patanjali começa o capítulo 2 falando sobre autossuperação, né? Que tem a ver com disciplina. Os 3 pontos, né? Ele fala sobre estudar a si mesmo e o último é a entrega, né? Vocês lembram disso, né? Os 3 pilares, né? Então ele começa o capítulo da prática falando sobre isso, né? Esses 3 daqui, que eu vou falar agora, né? Que é a disciplina, estudo de si mesmo e, por último, essa entrega, né? Entrega em uma força maior, né? O que você acredita, né? Em Deus, né? Sei lá, entendeu? Então você faz a sua parte, né? E vai se estudando, vai se melhorando, né? Cada dia, vai se superando também, né? E entrega, né? O resultado. Estou fazendo a minha parte, né? Então você confia, né? Precisa perder tempo, né? Então esses são os niyamas, né? Que são observações que a gente deve manter, né? Na nossa vida, né? Esses estão claros? Vocês têm alguma dúvida sobre algum? Entenderam direitinho? Se alguém perguntar, vocês sabem? Não, né? É muita coisa, por isso que eu anotei, né? Mas se alguém falar algumas coisas, vocês vão lembrar. Pronto, então essa é a parte da conduta ética, né? É o pilar, né? Antigamente nas escolas de yoga, né? Começava-se as criancinha, né? Então ela ficava aprendendo isso aqui, né? Depois de alguns anos ela pulava para outra etapa, né? Como se fosse uma escada, né? Ela vai subindo, né? Aí a próxima é o quê? Asanas, que são as posturas, né? Então, o asana, ele está aqui como uma prática, ele não é o todo, né? Ele é uma parcela aqui muito pequena, né? Então, asanas praticamente são posturas, né, que servem para liberar energia, né, trabalhar o corpo, né? E, de certa forma, preparar você para a meditação. Por isso que asana não está no finalzinho, né? No topo da escada, né? Ele está aqui, né? Depois da conduta ética, né? Entendeu? Que é para preparar você, preparar seu corpo, né? A gente precisa ter um corpo forte, né? Um corpo saudável, né? Para trabalhar o espiritual, né? Trabalhar a mente, né? Porque você está com o corpo todo doente, como é que fica, né? Cheio de dor, desconforto, né? Você não consegue progredir, não consegue estudar direito, né? Sim. E os yogis não excluíam o corpo, né? Sabiam que o corpo é importante, né? Para a gente se desenvolver, né? Essa é a diferença, né? Aí o próximo é o pranayama. Pranayama é a prática de respiração, né? Que a gente faz, né? Então veja que o pranayama está depois do asana, né? Como se fosse mais importante, né? Essa indicação, né? Que realmente a prática do pranayama ela é muito poderosa, né? Quando você faz, né? Com constância, disciplina, né? Você vê que ela acaba produzindo resultado até mais forte do que a prática dos asanas, né? Como eu falei, né? A respiração tem conexão com a mente, né? Então, se vocês se ligarem nisso, né? Quando vocês estiverem ansiosos, vocês vão lembrar de fazer uma respiração, né? Estiver com raiva, né? Entendeu? É tudo uma questão de você aplicar, né? Porque vocês têm isso aqui na mão de vocês e estão fazendo o que com isso, né? Por exemplo, você está em casa e tem aquela crise de ansiedade, né? Mas não sabe que a respiração não ajuda a harmonizar isso, né? Então por que não faz, né?
O yoga, ele dá essa autonomia para vocês, entendeu? Não precisa estar aqui para fazer, né? Em casa, numa situação assim, você pode fazer algumas coisas, né? Uma postura, né? Vai cantar mantra, né? Se tiver com uma situação que não foi digerida bem, né? Como envolve a comunicação, se você começar a cantar, vai amenizar, né? Aquele peso que você está ali guardando, né? Então, assim, é prática realmente para você fazer em casa, né? Não pode fazer só na aula, né? Aí o próximo é Pratyahara, que tem a ver com você tirar o sentido de fora e trazer para dentro. Aí essa parte de antes está totalmente conectada ao processo da meditação, né? A parte mais assim avançada no yoga, né? Tem pessoas que têm dificuldade de fazer isso, né? Não basta você sentar e fechar os olhos, né? Tem pessoas que ainda ficam preocupadas com barulho, né? Se vai chegar alguém, o que é que vai fazer amanhã. Então ela não consegue de fato tirar a atenção do externo e trazer para dentro, né? Então tem práticas que vão trabalhar isso aqui, né? Por exemplo, aquela respiração que a gente faz, né? Que você tampa aqui o olho, o ouvido, né? E faz um barulho, né? E esse barulho isola totalmente sua atenção de fora, né? Bacana, né? E é uma coisa imediata, né? Então você tampou aqui e faz aquele barulhinho, né? Aí sua atenção já está dentro, você já está totalmente despreocupado com o que está acontecendo fora, né? Então ela isola totalmente você do mundo, né? E assim, é importante fazer isso para progredir na prática da meditação, porque se fica muito preocupado com o que está acontecendo, você não vai avançar, né? Sua atenção está fora, né? Não está dentro, né? Até na meditação é importante que a gente não se mexa muito, sabe? Porque se você fica se mexendo muito, né? Coça, não sei o que, né? Aí sua atenção vai para o corpo. Ela sai de você e vai para o corpo, entendeu? Então o ideal é permanecer na meditação imóvel, né? Se você sentir um desconforto, você vai se movimentar, né? Mas o ideal é que fique bem paradinho, né? Porque toda vez que você se mexe, a sua atenção ela vai para fora, né? Aí vai para o corpo, entendeu? Aí você fica desconcentrando toda hora, né? Mas isso aí vai melhorando com o asana, né? Porque o asana vai fortalecer o seu corpo, né? Então você vai sentar, você não vai sentir desconforto, né? Vai ter trabalhado suas energias, né? Soltado, né? As tensões, né? Então você senta e consegue ficar meia hora tranquilo, né? Agora, para quem não tem uma prática assim, não fica nem 10 minutos, né? Já começa a doer a coluna, né? Aí o próximo é Dharana. Dharana é concentração, né? Isso é o termo em sânscrito, né? Então, Dharana é concentração. Por quê? A concentração é importante. Porque quando a gente vai fazer a meditação que deixa a mente em aberto, né? Ela começa a pensar muita coisa, né? Criar historinha, né? O que vai fazer depois, né? O que aconteceu hoje de manhã, né? O que aconteceu no almoço, né? Como é que vai ser amanhã no trabalho. Aí fica criando várias histórias, né? Aí pronto, aí acabou já a meditação, né? Porque passa a ser mais um processo mental, né? Então, essa concentração, ela serve para você conduzir a sua mente para ela ficar ali, estática, né? Não ficar muito oscilando, né? Aí a gente faz essa concentração como? Conduzindo a um ponto do corpo, né? Por exemplo, o batimento cardíaco, nesse ponto aqui, né? Então você leva a sua mente para aqui, para essa região, fica concentrado nela, né? Aí vem pensamento, aí você volta para aqui, né? Então é como se você desse uma atividade para a sua mente ficar quieta, né? Fica quieta aí, fica observando isso aí, entendeu? Mas se você deixar a mente aberta, aí pronto. Aí você não vai conseguir fazer nada, né? Porque começa a surgir muito pensamento e você não consegue dar conta, né? Então, meditação não é concentração, né? Mas a concentração, ela vai ajudar isso, né? A você estabelecer um objetivo para a mente. Olha, fica aí. Fica fazendo isso aí, né? Pode ser com mantra também, né? Você pega um mantra e fica repetindo, né? Entendeu? Com mantra é bacana também, você mentalmente, né? Você fica, por exemplo, né? Om, om, om. Pronto, aí somente ela vai ficar ali concentrada no que você está repetindo, né? Aí as pessoas usam muito esse colar para isso. Esse colar, na verdade, é para isso. Para você fazer essas práticas de mantra, né? Não tem nenhum significado assim místico, né? Aí são 108 bolinhas, né? Aí a pessoa vai meditar, né? Ela começa assim e fica om, om. Ela faz verbalmente, né? Aí a mente dela vai estar concentrada no mantra e aqui passando, né? Entende? Aí pode ser Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah... Vejam que é curtinho, né? Não pode ser naquele ritmo musical que a gente faz, né? Entendeu? Tem que ser curtinho assim, bem monótono, porque é para somente ficar ali estática, né? Porque se você dá um intervalo é pronto, né? Tem uma aluna mesmo que ela não conseguia fazer um Om na meditação, porque você faz Om, aí tem um intervalo, né? Aí isso aí já começava a pensar um monte de coisa, veja. Aí ela disse que fazendo dessa forma curtinho, né, foi melhor, tipo Om, Om, Om. Aí somente fica ali, estática, entendeu? Aí é bacana fazer dessa forma. Aí dizem que a origem do rosário é o japamala aqui, né? Os rosários católicos, né, que a gente tem hoje, né? Que hoje os católicos usam mais ou menos da mesma forma, né? Para cantar as orações, né? O texto. Isso, o texto, né? Dharana, concentração. E depois da concentração, o que acontece? Dhyana, meditação. É Dhyana, viu, né? Dhyana não, tá bom?
Aí, esse é o termo em sânscrito para meditação, né, Diana? Tá bom? Porque depois dessa concentração, você não vai ficar a meditação toda assim concentrado, né? Você vai cansar, né? A mente vai cansar, aí você relaxa. Aí sua mente já não vai estar tão assim estimulada como no início, né? Aí você apenas relaxa e fica observando tudo que está acontecendo, né? Entendeu? Aí esse aqui já é o estado meditativo, né? Aí após o estado meditativo ainda tem mais coisa, que é o estado de samadhi, né? Então o samadhi ele está além do estado meditativo, né? Então veja, se o estado meditativo já é difícil, imagina o samadhi, né? Requer realmente mais dedicação, né? E o que é o samadhi? O samadhi, na verdade, ele está além da mente, né? Não é uma coisa que dá para a gente formular o samadhi, não tem como formular. É uma experiência que está além da mente, né? Tem pessoas que costumam associar o samadhi, Amanda, muito ao ato sexual, o orgasmo. Porque quando você tem, né, você não está preocupado com mais nada, né? Tudo bem que é um curto período assim, né? Tipo 2 minutos, aí você tem aquele orgasmo e pronto. Você não está preocupado com mais nada ali, né? Tudo bem, depois você pode pensar nas coisas, né? Mas na hora que você tem, você não, entendeu? E o orgasmo, né, a ejaculação, é uma experiência mais conectada ao chakra sexual, né? Mas essa experiência, ela envolve todo o seu ser, então ela é mais profunda, sabe? Entendeu? Mas as pessoas usam muito esse exemplo para mostrar como é o samadhi, né? Que está além da mente, né? Porque você na hora não formula nada, né? Entendeu? Tipo o orgasmo que você tem. Mas o samadhi também tem, a partir do momento que você alcança o samadhi, ele tem um período curto ou você estende? Com certeza é maior do que o orgasmo, né? Não, Sim. Por conta disso, se é tipo assim, um espasmo, um instante, algo que você tem ali e tal, ou se é algo que é uma constância, você pode ficar ali meia hora no samadhi. Pode ficar 1 hora, né? Um dia todo, né? Nesse estado, né? Depende muito da pessoa, né? Pode ser uma questão de minutos, né? Entendeu? Mas é uma experiência que ela vai envolver todo o seu ser, né? Não é apenas aqui, né? Oi? Você sente diferença no corpo? Sim. Uhum. Você sente prazer, alegria, né? Felicidade, né? E você sozinho, né? No seu canto, né? Você sente tudo isso, né? Aí é quando você percebe, né, que é uma ilusão você buscar isso fora, né? Porque sempre teve além de você e você achava que tinha que ter isso, ter que ficar pulando, ciclando, mas tá aqui dentro de você, né? Mas quando eu falo de samadhi, eu sempre me imagino sentado numa grama, num lugar. É sempre assim, que tu fala de samadhi, eu sinto frustração. E quando, por exemplo, eu vou numa praia, eu vou num campo, eu vou num lugar, ou quando eu vejo a lua, quando eu vejo o sol, que me dá Preenchimento, né? um preenchimento ali de não só assim, de satisfação, de agradecimento por enxergar, tipo, de ser, no meu caso, eu acredito em Deus, então assim, agradecimento a Deus por estar vendo aquilo, aquela perfeição. Essa beleza, né? Uma sensação de preenchimento total, assim, que nada dá aquela sensação. E aí, sempre quando eu penso em samadhi, eu penso em algo desse tipo. Então, eu sempre penso, eu sentada numa grama, um vento tipo brisa, nada na frente, nada na vista, nada na mente, e só como se eu estivesse admirando sabe? Uma coisa assim. Essa é a ideia que eu tenho de um, apesar que eu nunca aconteceu de meditação, mas a ideia de samadhi é essa. Pode ser, assim, como é que eu posso dizer, um caminho para ele, né? Entendeu? Então você pode estar abrindo um caminho para ele, né? É possível também, né? E assim, é uma coisa que não dá para você formular, né, pela mente, né? Mas se for tentar trazer para o âmbito mental, é tipo semelhante ao orgasmo, né? Que na hora você tem aquela sensação, transborda, né? E depois passa, né? Só que o orgasmo é muito curto, né? E a experiência ela pode durar, né? Um dia, né? 1 hora, meia hora, né? Aquela sensação de preenchimento, de paz, né? De alegria, né? Só que é uma coisa que é todo o seu ser, né? Não é só conectado aqui, né? O orgasmo é só aqui, né? Totalmente aqui, né? Mas é uma coisa que envolve o seu ser de uma forma... Possivelmente não tem também a baixa. Oi? Mas no orgasmo você tem uma Isso. Você tem uma baixa. E o samadhi eu acredito que não. Então, foi isso aí que os pesquisadores perceberam, né? Então, o orgasmo é como se você abrisse a porta do céu, né? Só que quando você tem, aí você desce novamente. Então, se você tem depressão, suas neuras, você cai novamente para aquele buraco, sabe? Porque aquela energia que você acumulou, você joga, né? Aí vocês vão entender por que no Tantra, né, se orienta, né? Não quer dizer que é uma coisa obrigada que tem que fazer, né? Se orienta muito a você cultivar a sua energia, né? Então, ao invés de você ejacular, ter aquele orgasmo, você segura, né? Procrastina, né? Hoje não, deixa para amanhã, né? Para daqui a um mês, aí você vai aumentando, entendeu? Aí quando você abre aquela porta, você tem aquele estado, aí você segura, né?
Aí cada vez mais isso gradativo, né, você vai aumentando, né, entendeu? No início você não vai conseguir ficar tipo 1 hora, né, mas você teve hoje, aí você para, né, você vai mais um pouquinho, né, aí você vai aumentando esses picos, né, e quando você para, não cai assim de uma vez, né, fica assim mais ou menos, sabe? Então você ainda fica no estado legal, né, com muita energia, vitalidade, né, você não desce assim e fica cansado, deprimido, né, fica com muita energia ainda, vitalidade, né? Da questão da ansiedade, né? Uhum. Que é ansioso, que deve ficar tipo, naquela expectativa de a finalidade do que eu estou fazendo aqui vai já voar. A finalidade é essa, você fica naquela. E aí, se você consegue segurar, você vai entender que outras coisas também que aconteceram com você no dia a dia, você também consegue manter a calma para. Como o Tantra não é repressor, se você ejacular, tem no problema. Né? Ele só orienta a fazer dessa forma, né? Aí você pode procrastinar, né? Um dia não tem, outro dia tem, né? Mas ele orienta você ir procrastinando para você ver as sensações, né? Porque essa energia daqui, se ela não é liberada no chakra sexual, ela vai ser forçada a subir. Isso os yogis descobriram, né? Então a energia está aqui contida, a gente tem uma energia muito poderosa, né? A energia sexual é a energia da vida, né? Então, se eu não estou soltando ela aqui, ela vai subir no meu corpo. Então ela vai esbanjar saúde, né? Vitalidade, né? Aí através de práticas, eles perceberam que é possível levar ela para cima, né? Aí vai subindo cada um chakra até ela chegar no topo da cabeça e expandir, sabe? Então o Samadhi está muito conectado também a essa energia sexual, sabe? Porque essa energia sexual que ela vai levantar e vai proporcionar essas experiências, né? Entendeu? Que tem a ver com as ilustrações. Todos os santos têm uma aura aqui na cabeça, né? Uma coisa assim, aquela coisa linda, né? Porque aqui a gente tem um chakra que conecta com o nosso espiritual, né? Com Deus, né? Entendeu? Então perceberam que elevando essa energia, né? É aquele símbolo do caduceu, né? Que eu tenho usado até na medicina, né? 2 serpentes assim, já viram? Se cruzando e chegando lá no topo, né? Esse é um símbolo da Kundalini também. Aí perceberam que isso conduz a estados muito profundos de consciência, né? Entendeu? Aí foram muito espertos nesse sentido, né? Isso antes de Freud, né? Essa pesquisa que ele fez, né? Que assim foi importante também, eles já sabiam disso através da experiência empírica, né? Entendeu? Ao Brahmacharya ele segue esse mesmo princípio, né? Só que é o que? É a repressão, né? Então pega essa energia, não tem um ato sexual, né? E vai fazer prática para canalizar ela para cima, né? Transmutar ela de outras formas, né? Trabalhando criatividade, né? Alguma prática, né? Entendeu? O Brahmacharya é nesse sentido, né? O celibato, né? Já o Tantra, ele não. Por que renegar o sexo, né? Posso utilizar o sexo como uma forma de crescimento espiritual. Ele não vê nenhum problema disso, né? Já o Brahmacharya não, né? Ele evita, né? O ato sexual, né? E o Tantra aceita totalmente, né? Como uma forma de expressão do ser, né? Entendeu? O Tantra é a única corrente comportamental que aceita o sexo como um ato divino, veja. Todas as outras são repressoras, né? Condenam o sexo, né? Não pode, não sei o quê. Mas o Tantra não, totalmente aberto, sabe? Vê o sexo como um meio de você chegar no divino. Veja que coisa transformadora, né? Enquanto as outras condenam, o Tantra não. Tá tudo ok, né? Entendeu? É um ato divino, um ato sagrado, né? Que tem esse potencial de elevar você, né? Então o Samadhi, né, para vocês terem uma noção, mais ou menos é como um orgasmo, né? Uma experiência muito profunda, né, que não envolve a mente, né? Tá totalmente fora do âmbito mental, né? Mas é uma coisa que transforma também, né? Só que, como a gente tem nossos processos, né, contas para pagar, você não vai ficar nesse estado o tempo todo, né? Você pode alcançar e depois você vai voltar ao seu dia a dia, né? Aí você já muda o padrão mental, né? Porque tem que pagar a conta, tem que trabalhar, né? Mas é uma experiência que ela já traz a resposta muitas vezes que você procura, né? Poxa, quem eu sou, né? O que é que eu estou fazendo aqui, né? Então, essas respostas, elas só vêm do contato profundo consigo mesmo, né? Pode esquecer que vai chegar alguém, vai parar na sua frente e dizer o que você tem que fazer, né? E pode até acontecer, mas se acontecer, essa pessoa está errada, né? Porque ela não conhece o seu mundo interno, né? Entendeu? E a gente não pode acreditar nas pessoas, né? Sabe? Tem que buscar a nossa experiência, né? Para saber o que de fato a gente veio fazer aqui, né? Porque é uma coisa que só você vai descobrir, né? E a meditação ela vai levar você para esse caminho, né? Meditação não tem a ver com relaxamento, né? Naquela época as pessoas não sofriam desses males que a gente tem hoje, né? Ansiedade, depressão, né? Era realmente uma busca dessa transformação, né? Desse contato consigo mesmo, né? Entendeu? Aí hoje as pessoas querem vender com esse viés, mas meditação não é só isso, né? Hoje se utiliza muito meditação em empresa, né? Mas para quê? Para o funcionário bater meta, né? Sabe? Tem essa coisa meio material, né? Ainda, né? Aí isso é uma coisa que o Ocidente acaba se apropriando dessa prática e distorce totalmente, né? Vende como uma ferramenta material, né? Como uma forma de o pessoal dar mais produtividade, né? Entendeu?
Porque ele vê o funcionário como uma máquina, né? Então essa máquina está quebrada, bora melhorar ela para desempenhar o trabalho dela melhor, né? Aí contrata profissional, né, para ajustar você e depois você volta para aquela rotina adoecedora, né? Entendeu? Então quando vocês verem meditação em empresa, pode esquecer, né? Que ali se tem um objetivo muito grande, né? Não, é para só consertar a máquina, né? A máquina funcionar, né?